Olá, meus irmãos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Queridos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e desde já dizer aos meus irmãos da Igreja Reformada Palavra da Cruz que estamos com muita saudade dos nossos irmãos, mas muita saudade mesmo. E só felicitar todas as mães que estão nos ouvindo e em especial da nossa igreja, hoje dia 10 de maio de 2020. Irmãos, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Rei da Glória, eu te peço, Senhor, encarecidamente, Pai, porque o Senhor venha, Pai, nos tocar, nos colocar, Senhor, de joelhos em Tua presença, de joelhos a Ti, Senhor. Pai de amor, nós solicitamos, Senhor, com que o Senhor venha, Senhor, nesse lugar. Com que o Senhor, Pai querido, faça, Pai, conforme o Senhor queira fazer, Pai, nessa noite. Ajude Teus filhos que estão nesse momento difícil, Pai, de quarentena, a qual já estamos, Senhor, há quase 2 meses, Senhor. Todos, Senhor, encerrados em nossas casas, Senhor, por causa desse mal, Pai, que assola o nosso país e o nosso mundo. Senhor da glória, eu te peço, Pai, nos dê força, nos dê hombridade, Senhor, para na hora da luta continuarmos de pé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, eu quero pedir desculpa a vocês, aqui para trás está tudo muito bagunçado, a gente está mudando aqui os móveis de lugar no meu escritório, então ficou meio bagunçado, mas no final das contas vai dar tudo certo aí, do meio para frente, se Deus quiser. Amém? E também pedir desculpa aos irmãos que nesse momento, irmãos, que nós estamos passando, nós estamos aí tentando arrumar daqui, arruma dali, fazendo algumas arrumações e não tivemos o tempo hábil de colocarmos o nosso terceiro estudo sobre o anticristo e a maçonaria no ar. Vou me esforçar, prometo aos irmãos, para colocar ele ainda essa semana, se Deus assim o permitir. Amém? E, queridos, para todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, eu conto com as orações, tenho orado pelos irmãos, os irmãos têm orado por nós. Eu conto com as orações, com a ajuda de cada irmão, a ajuda de cada irmão conosco. Eu fico muito feliz pelo cuidado que muitos dos meus irmãos têm tido comigo, com a minha família. Eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de alguns e ser injusto com alguns. Mas eu louvo a Deus pelo cuidado que a Igreja Reformada Palavra da Cruz, na pessoa de alguns irmãos, tem tido comigo e com a minha família. Muito obrigado mesmo. Que Deus cubra vocês com as ricas bênçãos nas suas vidas. Meus irmãos, vamos, sem mais delongas, sem nos alongar muito, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim, Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de ouro na cintura. Aliás, um cinto de couro na cintura, me perdoe. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento e não pensais
que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Ok. Nós queremos falar um pouco com os nossos irmãos sobre o evangelho pregado por João Batista. O último profeta e escriba da antiga aliança foi Malaquias, como nós sabemos. A palavra Malaquias, mensageiro ou anjo de Deus. Mensageiro de Deus ou anjo de Deus. Este foi o último profeta e escriba. O que é um profeta e escriba? É aquele que profetizava e escrevia as suas profecias. Mas o último profeta da era do tempo da lei não foi Malaquias, foi João Batista. A palavra João quer dizer Jeová é gracioso. A antiga aliança termina com a assertiva da graça. A antiga aliança não termina com o juízo de Deus simplesmente dizendo e amaldiçoando o povo, como está em Malaquias, no último versículo. Haja visto que a última palavra escrita do Antigo Testamento é maldição. Mas o Antigo Testamento, irmão, não encerra a sua era com esta palavra. O Antigo Testamento encerra a sua era depois de 400 anos de silêncio, que é justamente entre Malaquias e João Batista, vai dar 400 anos de silêncio de Deus. Deus não levantava profetas, Deus não levantava homens que pudesse ser voz de Deus naquela época. Foi um período depois de Malaquias, em qual nós chamamos período intertestamentário, ou o período de silêncio de Deus. 400 anos Deus em silêncio, sem falar nada. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa dizer que Deus não está trabalhando. Sim, Deus estava em silêncio, mas Deus estava trabalhando. Deus estava em silêncio, mas Deus estava fazendo. Deus estava em silêncio, mas Deus estava sustentando. Deus estava guiando e Deus estava suprindo toda a necessidade do seu povo. Então, depois de 400 anos, Deus vai encerrar a antiga aliança. E como é que ele encerra isso? Ele encerra trazendo um homem. 400 anos de silêncio e Deus traz uma voz. Alguém que vem no espírito e no poder de Elias, como está em Lucas capítulo 1, versículo 17. Não quer dizer que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 17, que ele viria no poder e na força e na unção do profeta Elias, e não seria o próprio Elias carne e osso que estaria ali. João era um pregador do deserto. É a primeira coisa que eu quero abrir aqui sobre o evangelho pregado por João Batista. É que João era um pregador do deserto, como está em Mateus capítulo 3, versículo 1. Ele estava fora da cidade, pois em dias de apostasia era comum os profetas saírem da cidade. Veja Elias. Veja com Elias, quando era apostasia, Elias estava fora, sempre fora da cidade. Elias, Eliseu, a escola de profeta que Elias abriu também fora da cidade. Por quê? Porque se entendia que o profeta não poderia estar sob a influência do rei pagão, ou de um rei que estava desconvertido, ou de um sacerdócio corrupto. Então o profeta deveria estar longe de toda esta politicagem e de todo o âmbito religioso corrupto que cercava esse âmbito político. Então os profetas preferiam sair da cidade por causa disso. João é chamado profeta do deserto porque ele está fora da cidade. Deus
O que eu entendo aqui? Tem um ponto que eu entendo nisso aqui, é que Deus está nos chamando para uma separação radical. Como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, em que o anjo diz a João e ao povo: sai dela, povo meu, saia fora dela, saia para fora da cidade de Babilônia, não se corrompa com isso que está aí, não coma do mesma comida deles, não ande como eles, não viva como eles. Então a primeira coisa que o evangelho de João Batista me ensina é que eu tenho que ser separado. É que eu não posso dizer, irmãos, que eu sirvo a Deus e abraço Satanás. Nós temos que entender isso. A igreja não foi chamada para ser igual ao mundo. E nessa época de pandemia, o que nós estamos vendo aqui é justamente que a igreja está querendo lutar contra o mundo com as mesmas armas que o mundo está usando. Sendo que o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais em Deus. Um outro sim. Um segundo ponto, que a sua mensagem, a mensagem de João, era uma mensagem de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2. Confira comigo na sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Dizendo, capítulo 3, versículo 2 de Mateus, dizendo: arrependei-vos. A palavra de João Batista, a pregação, o evangelho de João, não era diferente do evangelho do Senhor Jesus, porque é um só. A mensagem é uma mensagem de arrependimento. Arrepender, irmão, é diferente de remorso. Remorso, você tem consciência que está no erro, chora, geme, mas não se arrepende daquele erro que você está praticando. Isso é remorso. Você pode dizer: poxa, eu estou muito errado, mas vou continuar fazendo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento, você chora pelo pecado e não volta à sua prática mais. Então a sua mensagem, a mensagem de João falava sobre isto, sobre a pessoa, em primeiro lugar, ela entender que se ela vai andar com Cristo, se ela vai andar como aquele que a voz do deserto está proclamando que está vindo, ele está dizendo: você tem que, primeiro ponto, ser separado. Segundo ponto, se arrepender do seu pecado. Uma palavra simples para você aqui nessa noite, meu amado. Será mesmo que você é uma pessoa que já se arrependeu do seu pecado? Ou será que você está convencido da sua situação pecaminosa? Há uma diferença imensa entre nós nos arrependermos e nos convencermos que somos pecadores. Eu conheço muita gente que diz: olha, pastor, eu de fato sei que eu sou pecador, eu sou um miserável, e piriri pororó, e esse negócio todo. Ok, tudo bem. Mas a pergunta para você nessa noite é: você é um ser arrependido? Você é alguém que se arrependeu do seu pecado? Meus irmãos, como é sério essa pergunta? Será que você algum dia se arrependeu? Será que algum dia você de fato chorou pelo seu pecado? Ou será que você está fazendo moleta para continuar afundado dentro dele? Perceba bem isso. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não vou tomar ceia. Olha bem isso aqui. Eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou nessa prática pecaminosa. E a minha pergunta para você nessa noite é: por que então você não pede força a Deus e larga o seu pecado e volta a tomar Santa Ceia? Então você não está arrependida do seu pecado, você está convencida que tem um pecado, mas não irá largá-lo. Isto é remorso. João dizia: arrependa-se. Não conviva com remorso, ele vai matar você. Arrependa-se. Sua mensagem falava sobre a chegada do reino de Deus, no versículo 3. Terceiro ponto que eu aprendo aqui é que ele é a voz que clama no deserto. Capítulo 3, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Jesus é a palavra e João é a voz. A voz dá eco à palavra.
A voz é apenas um transmissor, é o agente daquele que a usa. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, nesse tempo, nessa última hora da igreja, é que às vezes nós estamos valorizando quem é a voz e esquecendo-se. Aliás, estamos valorizando quem é a voz e esquecendo-se de quem é a palavra. Às vezes nós estamos valorizando demais quem é a voz e estamos nos esquecendo e a palavra é quem tem o valor. Eu posso ser a voz que Deus usa, mas não se esqueça disso. Eu sou apenas isso. A palavra é o Cristo de Deus. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus. Não se esqueça disso. Não dê tanta ênfase às vozes que você está ouvindo. Nosso coração, diz o grande teólogo e reformador João Calvino, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Irmãos, o pior ídolo não é aquele que a gente tem na prateleira da casa da sua avózinha, de onde você vai, que tem um santinho lá. Não, aquele não é o pior ídolo. Sim, ele é o ídolo, mas não é o pior. O pior ídolo se encontra dentro de você. Talvez você seja uma pessoa mais idólatra do mundo e não saiba disso. O seu ídolo aí dentro, ele vai consumir você. Ele vai destruir você. Ele vai acabar com você. Porque nós criamos ídolos todo dia e colocamos ele na frente de Cristo. Você quer uma prova disso? Quantos versículos da Bíblia nós compartilhamos no Facebook da vida, que eu nem tenho, graças a Deus? Mas quantos versículos da Bíblia você compartilha nas suas redes sociais? E quantos posts de Calvino, de Lutero, de John MacArthur, de tantos outros homens desse tipo, quantos nós compartilhamos? Perceba, meu irmão. Perceba. Nós damos mais valor à voz do que à palavra. Nós damos mais valor à voz do que à palavra. E está na hora de nós darmos valor à palavra de Deus. Está na hora de nós dizermos: vozes são apenas vozes. E bom, leia livros. E se for meu, então, leia com mais eficácia. E compre também. Leia livros. Busque conhecimento. Mas não deixe nenhum livro superar ou tentar interagir com este daqui. Este livro, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, é quem deve ser o nosso livro de todos os tempos. Então perceba bem, João entendeu bem que ele é a voz. Se você não entender que você é apenas uma voz, você vai fazer concorrência diretamente com a palavra. Então ela vai passar por cima de você. O evangelho pregado por João, ele entende que ele é a voz. Quarto ponto. Endereitai as vossas veredas, capítulo 1 de Mateus, versículo 13. Aliás, 3:13. Endereitai as vossas veredas. As estradas demandavam ajustes de terreno para que fossem retas e planas. Os antigos reis do Oriente mandavam seus emissários na frente e eles deveriam aplanar o caminho para a passagem do cortejo real. João está dizendo: olha, eu sou uma voz que vim na frente para aplanar, para tirar o embrulho, para tirar os embrólios, para tirar o lixo, o cascalho que tiver na frente, porque o que vem aí atrás, esse sim é o que vai fazer toda a diferença, não sou eu. Então perceba bem, querido, o nosso rei está voltando.
E será que estamos aplanando o caminho dele com a sua voz aqui no deserto? Será que a nossa voz é uma voz dissonante das vozes que aqui estão? Ou será que a nossa voz é uma voz que concorda, concumina com o que está aqui? Como é a sua voz? Que tipo de evangelho é este, irmão, que nós pregamos que não ofende em nada quem está ouvindo ele? Que tipo de evangelho para mudar vidas é essa, que a pessoa se converte na igreja A, B ou C, e amanhã ele está fazendo a mesma coisa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes? Que tipo de evangelho é esse? Como será esse evangelho? Pense bem. Como é a sua pregação? Quinto ponto. João Batista, ele não se vestia com a última moda. Capítulo 3, versículo 4. Suas vestes denotavam a sua simplicidade. Ele não se vestia como Herodes, nem como os romanos. A sua moda foi a mesma do profeta Elias. Ele vestia a mesma grife de Elias. Ele sabia que quando as pessoas olhassem para ele, quem ele lembraria? Ele lembraria o profeta Elias. Era isso que ele queria. Lembra-se de 2 de Reis, capítulo 1, versículo 1 a 8. Veja o que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 8. Dizem que o rei mandou alguns emissários para Ecrom, e quando foram indo para ver se o rei iria se curar, e encontraram-se com um homem, o homem disse para eles: olha para onde vocês vão. Eles vão para Ecrom, fale com o rei que não tem Deus em Israel, para ele consultar os deuses de Ecrom. Diga a ele que da cama que ele subiu, dessa cama ele não vai descer mais. E eles voltaram para o rei Acasias, disse: olha, um homem encontrou-se conosco, e ele falou isso e isso sobre o Senhor. E ele disse a pergunta mágica, irmão: qual era a aparência deste profeta? Qual era a aparência desse profeta? Como ele era? Como ele se vestia? Como ele andava? Como ele falava? Como ele era? E alguém disse: olha, ele se vestia de pele de camelo e tinha um cinto cingido na altura dos peitos. Ele disse: então eu conheço, é Elias o tesbita. Estou morto, porque esse homem, Deus fala na boca dele. Será, irmãos, que nós estamos andando, não com traje aqui de fora, me entenda, não é isso que eu estou falando. Será que os nossos trajes de santidade são trajes o bastante para quando alguém falar com o outro, ele perguntar: espera, como é que ele fala? Espera, como é que ele procede com a família dele, com a família? Como é que ele é? Como é que ela é? Como é esse pessoal? E quando eles disserem, eles são assim, dizer: opa, peraí, eu conheço. Esse é o fulano de tal. Esse é conhecido. Será que alguém conhece você, irmãos, quando alguém fala ao seu respeito? Que tipo de evangelho é esse que quando as pessoas falam de você, na maioria das vezes as pessoas lembram, às vezes, é aquele picareta, não sei. Como eles lembram de você quando você é citado? Como eles lembram da sua vida quando citam você? Como é que isso acontece? Um outro ponto é que ele comia mel silvestre e gafanhoto. Marcos capítulo 5, versículo 27. Aliás, me perdoe, em 2 Macabeu, é um livro apócrifo, tem lá na Bíblia Católica. Em 2 Macabeu, capítulo 5, versículo 27, diz que os essênios piedosos comiam isto para não correr o risco de comer coisas impuras. Um outro sim que dá-se a entender é que os essênios eram pessoas ligadas ao sacerdócio que largaram o sacerdócio, era uma seita judaica do tempo de Cristo. Eles largaram o sacerdócio,
porque entendiam que aquele sacerdócio estava comprometido com o sistema político de Herodes. Haja visto que Herodes foi quem fundamentou e construiu, refez o templo que ali estava no Novo Testamento. Então, o que os essênios em essência? Eles são sacerdotes que largaram o sacerdócio e foram viver no deserto. Dá-se a entender que Zacarias, o pai de João Batista, quando tem a criança, depois da criança desmamada, com os 12 anos, ele entrega esse menino para ser criado pelos essênios, no deserto da Judéia, fora da cidade. Por isso que você vai entender que João Batista tem esse mesmo costume dos essênios. Dá-se a entender que João foi criado com as bases filosóficas e teológicas dos essênios, que era um povo que escolheu viver fora da cidade de Israel, porque entendia que o sacerdócio estava comprometido, estava corrompido. Meus irmãos, em sexto lugar, para nós andarmos mais um pouco, a pregação era para aqueles que se diziam salvos. João não pregou para aqueles que se diziam ímpios. Os profetas de Deus nunca são para aqueles que se dizem. Eu só encontrei alguns profetas, bem poucos, que foram para cidades de fora. Foi Jonas, e se não me falha a memória, Naum, que profetizou para Nínive também. O resto foram todos profetas internos. Profetizaram para um povo que estava se desviando. João estava batizando aqueles que se diziam ser salvos. Já parou para pensar o que é isso? Imagine bem hoje se chegasse uma pessoa dizendo: vamos batizar aqueles que se dizem ser crentes porque eles nunca foram crentes. Como você encararia isso? Era normal os pagãos se converterem e confessarem seus pecados. Porém, os judeus não. Agora João está chamando a raça eleita de ímpios pagãos. Ele está batizando os que se diziam predestinados, os que se diziam eleitos, a raça superior, os reformados, os wesleyanos, os assembleanos, os neopentecostais, o da palavra da cruz, todo esse pessoal, João está dizendo: venham e arrependam-se e sejam batizados. Pare para pensar nisso. Aquele profeta estava dizendo àquele povo: vocês não conhecem. Vocês não sabem de nada do que é o reino de Deus. Vocês não conhecem, vocês nunca tiveram contato com isso. Aquele profeta está dizendo para aquelas pessoas que se julgavam crentes porque iam no culto nos sábados, ou iam no culto aos domingos, ou estão pensando que são crentes porque estão vendo live de pastores, que agora está na moda, e eu estou com problemão com isso, porque eu não quero deixar a igreja nossa viciada nesse mundo high-tech aqui. É por isso que você não vai ter ainda Santa Ceia online, nossa, você não vai ter nada disso online, porque eu entendo que esses cultos são comunhão, é nós estarmos juntos ali, ligados um no outro. Então entenda-me bem, irmãos, em nome de Jesus. João Batista estava pregando para aqueles que se diziam ser crentes. Leonardo de Ravenhill escreveu dizendo que precisa-se de um pregador para pregadores. Nós precisamos o mais rápido possível de um pregador que vá pregar para os pregadores. De um missionário que venha pregar para mim. Porque na maioria das vezes, irmãos, o sacerdócio da igreja brasileira, me desculpe a crítica e a nota de rodapé que eu vou dar, é de baixo e atrás, escudado na cruz de Cristo, que eu vou falar o que eu vou falar agora. É uma crítica construtiva aos meus pares, aos meus amigos.
Irmãos, meus queridos, será que nós temos sido crentes? Será que somos João Batistas? Ou será que somos o povo que ele chamou de raça de víbora? Porque o 7º ponto dessa pregação diz que os líderes religiosos ele chamou de raça de cobra. Mateus capítulo 3, versículo 7. Chamar alguém de víbora era uma ofensa grandiosa em Israel naquele tempo. Uma tradição antiga dizia que algumas víboras devoravam sua mãe antes de nascer. João chamou eles de raça descendente dessas víboras que não se apiedavam nem com a sua mãe. João disse: vocês são cobras. Descendência não de Abraão, descendência de cobra. Descendência de víbora, que pelo poder, que pelo dinheiro consome até a própria mãe para nascer, não respeita nada, não respeita a ética, não tem ética nenhuma, passa por cima de tudo e de todos em nome de um poder, e que não é o poder de Deus. Oh, meus queridos, João faz um chamado a uma nova produção. João faz um chamado a uma renovação. Capítulo 3, versículo 8 de Mateus. João vai chamar todos aqueles que estão lhe ouvindo. Capítulo 3, versículo 8. João vai dizer: faça uma produção nova. Produzir frutos dignos de arrependimento. João está dizendo: traga uma nova produção. Abandone essa produção de frutos que você tem velha. Observe a sua vida, querido, nessa noite. E veja, perceba se lá no fundo mesmo, se lá no fundo você acredita que se Jesus voltar agora, se você vai com ele ou se você fica. Perceba que a pergunta não é difícil de responder, basta você ser honesto e analisar o que você está fazendo. Será que esse namoro seu, meu jovem, minha jova, como diz a gente lá na igreja, será que esse namoro seu, ele está te levando para onde? Será que esse flerte homem, mulher casada, está te levando para onde? Será que a sua vida, moça, moço, homem, mulher que está aqui me ouvindo nesse dia, será que a tua vida é de alguém que está produzindo fruto para ir para o céu ou de alguém que está só descendo? Perceba. Não se olhe no espelho com piedade de você, se olhe no espelho com a Bíblia na mão. Deixe esse espelho, chamado Bíblia, refletir você. Para onde você está olhando? Não é difícil saber quem é você, basta olharmos o que você vê, o que você produz. Basta olhar o que você está produzindo. O evangelho de João Batista era um evangelho que confronta uma confissão de fé falida. Mateus capítulo 3, versículo 9. Eu quero ler isso com você aqui para a gente chegar para o final. Mateus 3, versículo 9. E não pensais que basta dizer: temos por pai Abraão. Oh, irmãos, nós somos uma igreja de tradição reformada. Nossa igreja declaradamente é de tradição reformada. Mas todos sabem que quando eu escrevi aquele livro Cristo entre as Igrejas, que inclusive é a nossa lição de escola bíblica dominical, todos sabem o medo que eu tenho como pastor
como líder espiritual dessa igreja, a Igreja Reformada Palavra da Cruz. Todos sabem o medo que eu tenho, que a nossa igreja vira uma igreja dos Efésios, mas não dos Efésios que Paulo escreveu, mas daquele Efésio que Jesus escreve lá nas 7 igrejas da Ásia Menor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor, uma confissão de fé vazia, uma confissão de fé inoperante. Quantos crentes se dizem hoje reformados e a vida é igual ao diabo? Quantos crentes se dizem hoje que creem na confissão de fé belga de Westminster, crê nos cânones de Dort e sabe recitar aquilo para a gente de cor salteado? E eu fico pensando que bom que ele sabe. Ao menos quando chegar no inferno você vai conseguir citar isso e saber por que você está lá. Será mesmo, irmãos, que nós podemos dizer algum dia que Cristo reformou alguma coisa em nós? Nós estamos vendo um evangelho falido, um evangelho caquético, dentro das nossas igrejas. E eu estou falando com nós que professamos ser reformados. Que tipo de evangelho é esse que não impacta? Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de reforma é essa? Será que nós não estamos vendo a pateticidade que nós estamos cometendo ao olharmos quem era Lutero, quem era Calvino, quem era Zwingli, quem eram esses homens? Será que nós não estamos vendo quão patético nós somos ao olhar tudo isso e pensarmos que podemos carregar uma alcunha de um nome de reformado mesmo? A reforma é muito ampla, meu querido. E você que se acha que é pentecostal, neopentecostal e qualquer outro tipo disso, você acha mesmo que a sua confissão de fé vazia, de pular na igreja, de pular no pé só, de dizer que o Espírito Santo está operando em você alguma coisa e que você fica em transe ali quase caindo, você acha mesmo que isso é Espírito Santo? Você não acha que está na hora de parar de ser tão patético assim, não? Porque o seu evangelho é morno. O seu evangelho é morto. Ele não produz fruto digno de arrependimento em ninguém. Ele não confronta. Ele não confronta nem a sua vida. Então, meu querido, está mais do que na hora de nós pensarmos e repensarmos a nossa vida com Cristo. Eu quero acabar e encerrar essa mensagem nessa noite, dizendo a você que a hora é final, que o momento é final e que Jesus está voltando. Busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor uma confissão de fé genuína, uma confissão de fé que não saia da sua boca, que saia dos seus poros. Que esse livro tenha como ficar vivo em você, porque ele vai tomar forma em todo o seu ser. Na última fibra do seu corpo, ele vai tomar forma, e ele vai tomando forma, até você entender que evangelho não é palavras, é vivência. Até você entender que evangelho, querido, não se faz com a boca, se faz com a vida. Me desculpe as palavras duras, mas está na hora de pararmos de sermos patéticos. Eles olhavam leões nos olhos, no primeiro século da igreja, e chamavam os leões para cima deles. E pediam para os leões virem e devorarem eles. E nós temos medo de vírus. Nós temos medo de corona. Nós temos medo de 3 dias de escuro, se vai ter ou se não vai ter.
tipo de fé é a nossa, irmãos? Que tipo de fé é a nossa? A irmã Frida vindo. A irmã Frida vindo. No meu entender, uma das maiores mulheres de Deus que já pisou nessa terra. Sim, a irmã Frida. Frida Wingre, esposa do pastor Una Wingre, fundador da Assembleia de Deus. Ela tem um hino que diz: se pelos vales eu, peregrino vou andar, se a luz gloriosa de Cristo me alcançar, fiel então serei, com gozo eu irei, confiando na graça. E o coro desse hino diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, pois comigo ele vai. Se é grato ser grato servir a Jesus e levar a cruz, pois se Cristo comigo vai, eu irei. E ela diz ainda mais no hino: será a minha sorte a dura cruz levar. Será mesmo, irmão, que nós temos esse sentimento em nós? O sofrimento que Deus traz para a gente amolda o nosso caráter. Evangelho que não te deixa cicatriz. O evangelho que não te rasgou, que não te mutilou, que não destruiu o eu demoníaco que tem dentro de você. Esse eu que a psicologia insiste em dizer que ele é bom e ele é totalmente terrível. Se esse evangelho não abateu, não lutou, não destruiu esse eu seu, então saiba de uma coisa: você não tem nada a ver com Jesus. Eu quero terminar nessa noite dizendo a você que o evangelho que João pregava é um evangelho de confronto. É um evangelho que coloca o pecador no lugar dele. Não se fie em palavras vãs, achando que você é crente porque você está vendo uma live de pastor. Achando que você é um crente reformado porque você descobriu a doutrina da predestinação. Ô dó de você. Você sabia que Calvino escreveu bem pouco sobre predestinação? Calvino comentou a Bíblia quase toda, irmão, de capa a capa. Ficou me faltando, eu acho que somente o livro do Apocalipse para Calvino comentar. O resto ele comentou tudo. E você acha que doutrina da predestinação e doutrina da graça é a doutrina da predestinação. Você é um tolo. É muito amplo a doutrina reformada. Mas ela não salva ninguém. A confrontação do arminianismo contra o calvinismo é muito bom. Mas nenhum conjunto de doutrina dessa salva ninguém. Nenhum conjunto de doutrina arminiana, nenhum conjunto de doutrina calvinista, nenhum conjunto de doutrina pentecostal. Não quer dizer nada. Quer dizer apenas que você é mais um bobo que sabe, igual eu, um monte de conjunto de doutrina. Nada mais que isso. Cristo. E acima de tudo, Cristo. Somente Cristo. E nada mais. Somente as Escrituras. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a graça. E só a Deus glória. Esses são os 5 solas da Reforma Protestante. E eu quero que você entenda isso nessa noite. O evangelho que João pregava era um evangelho de arrependimento. Mas, acima de tudo, arrependimento para quem é crente. Arrependa-se hoje. Pai de amor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Por todos os teus filhos, Senhor, que estão aqui, Pai bendito, nesse canal, Senhor. Vendo e ouvindo, Senhor, essa mensagem, Pai. Senhor, seja Deus com a vida deles, Senhor. Ajude a cada um dos teus filhos.
seja com eles, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos queridos, para todos que estão nos ouvindo, se vocês quiserem me ajudar a adquirir nossos livros, colocar nossas lições de escola bíblica na sua igreja ou ajudar a nossa igreja com alguma oferta, alguma coisa, o nosso e-mail, Família Fundada na Rocha, você fala direto comigo lá, pede, eu te mando os prospectos de como fazer, e prdanielnascimentooficial@gmail.com, prdanielnascimentooficial@gmail.com, também é o outro e-mail nosso. Então, se você quer nos ajudar, quer colocar nossas lições de escola dominical, quer saber dos nossos, eu acho que são 85 livros já escritos. Então, se você quer saber de tudo isso, fala conosco que a gente manda para você, em nome de Jesus. Meus irmãos, a saudade de vocês é muito grande. Nossa igrejinha está se preparando para juntos estarmos cultuando a Deus logo depois desse período de quarentena. Eu espero, irmãos, e estou aqui para ajudar qualquer membro da nossa igreja, então vocês sabem bem disso. Então fiquem com Deus, fiquem na paz, e Deus em Cristo abençoe todos vocês, em o nome do Senhor Jesus.